Na questão 3, é afirmado o seguinte: y é uma função de x, dado que é uma função de r em r, ou seja, dos reais nos reais, derivável em todos os pontos, de tal maneira que a f' de x é dy dx. Então, é só mostrando que a derivada, ou a diferencial de x está aqui. Onde essa relação f' de x é chamada derivada de f em relação a x. Agora diz o seguinte: utilizando as regras de derivação conhecidas, determine. Bom, eu tenho a f de x e eu quero a f' de x. Só observando, quando ele fala da regra, observe que nós temos x e nós não temos x. Isso significa dizer que esse número pode ser encarado como uma constante. E a derivada da constante é simplesmente zero. Então, com isso, encerra esta letra. Na outra, nós temos a derivada da função polinomial. Veja, utilizando as regras de derivação, nós temos a função afim, né? Já vimos essa função. Então, derivando, nós temos a parte x e a parte da constante. Então, a derivada de 3x em relação a x é simplesmente 3. E a derivada de 4 é simplesmente 0, ou seja, 3 é a nossa solução. E para a segunda, para a letra C, nós temos uma função quadrática, onde a primeira parte é menos 5x ao quadrado e a segunda parte 9x. Derivando a regra da função polinomial, só para lembrar, se eu tenho uma f, né, da forma de x igual a, sei lá, ax elevado a alfa, então a minha f' de x para essa regra é simplesmente alfa multiplicando o a que já estava lá, x elevado a alfa menos 1. Então essa é a regra que nós vimos aí para a função polinomial, para o expoente da função polinomial. Então vamos lá, aplicando a regra aqui, eu já tenho 2 aqui, tem menos 5, então ficaria 2 vezes menos 5x, já que é ao quadrado elevado a 1, mais 9. Só ajustando isso seria, então, arrumando menos 10x mais 9, a nossa derivada. Na letra D, agora nós temos uma função que é uma raiz. Não vamos adicionar uma regra nova, simplesmente iremos reescrever a função como na forma de potência. Da forma de potência ficaria assim, 3x menos 4 elevado a meio. Aqui nós utilizaremos a regra da função composta. A g, por exemplo, de x, imagina você, é uma função em que ela tem a f de x na sua parte interior elevada a um certo alfa, que é o expoente. No nosso caso aqui é meio e a nossa f de x é essa parte dentro. Então a derivada, ou seja, a g' de x nessa situação da composta é a regra da potência, ou seja, alfa vezes f de x a alfa menos 1 vezes a f' de x. Então, ou seja, é a derivada em relação à potência e a derivada da função de dentro. Então, vamos lá. Derivando em relação à potência, o expoente é meio, passa multiplicando, vezes 3x menos 4 a meio menos 1, isso aqui é só expoente, vezes a f de dentro, vezes a derivada, vou colocar assim, depois eu vou executar, 3x menos 4 derivada, né? Então aqui vai ficar simplesmente como meio, vezes isso aqui vai ficar 3x menos 4 elevado a meio menos 1 é menos 1 meio, vezes a derivada, isso aqui vai ficar simplesmente 3. Agora, multiplicando aqui pela frente, 3 vezes 1, já que é uma multiplicação, posso escrever aqui então a f' de x como sendo 3 meios vezes 3x menos 4 elevado a menos meio. Poderíamos também escrever assim, 3 sobre 2 vezes raiz de 3x menos 4, já que 3x menos 4 elevado a menos meio é a raiz quadrada de 3x menos 4, só que no denominador. O menos representa a mudança para o denominador. O 2 está no denominador mesmo, por isso fica aqui. Então, essa aqui seria a solução para esta derivada. A derivada de uma função exponencial, de acordo com a regra, é a própria função exponencial. Só que nesse caso, nós temos aqui a função é uma composta. Eu tenho uma f de x igual a e elevado, sei lá, uma g de x. A regra diz que quando eu vou fazer a f', eu tenho que repetir, né, a derivada dessa aqui, que é a própria função, multiplicado pela g', ou seja, pela derivada da função que está no expoente. Então, portanto, usando essa regra, eu terei
que a f' vai ser elevado a 5x mesmo, vezes a derivada de 5x, que é 5. Então, poderia reescrever como 5 vezes e elevado a 5x. Então, essa aqui também é a derivada dessa função. E a última é a derivada do log. Só que sabemos que a f', né, a f de x, sendo isso aqui, ó, é um log natural de uma g de x. E quando é isso, nós temos que a f' será 1 sobre a g de x, que multiplica a g' de x. Então, claro, aplicando essa propriedade, olha, o log é de tudo isso. Então, vai ser 1 sobre tudo isso, ou seja, 3x ao quadrado mais 7x menos 3, é 1 sobre tudo isso, vezes a derivada, no caso, dessa função aqui. Que a derivada dessa função é a derivada em relação ao 3, ficaria, vou derivar tudo isso aqui, ó. Então, vou até escrever aqui, derivada de 3x ao quadrado mais 7x menos 3. Então, não derivei, vou derivar agora. Então, fica assim, 1 sobre 3x ao quadrado mais 7x menos 3, que multiplica, né, vou só até aqui, que multiplica a derivada disso. De 3x ao quadrado é simplesmente 6x. De 7x é simplesmente 7. De 3 é 0, não precisa. Aqui é uma linha, tá, gente? Então, simplesmente eu terei isto aqui. Isso aqui não é uma linha. Então, agora eu terei, arrumando, podia arrumar aqui e ficaria assim. A f' de x, nesse caso, será, multiplicando em cima, ficaria 6x mais 7 sobre 3x ao quadrado mais 7x menos 3. Mais 7x menos 3. Então, essa aqui é a derivada da função.